Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná, 89.7. Você que está ali do outro lado do radinho, estou falando sobre uma vida saudável. E estou falando vários programas já sobre casal, sobre união conjugal, relacionamento nesse sentido assim. E queria ter terminado na semana passada, mas como agora os programas são mais curtinhos por causa do programa eleitoral, eu deixei para ter hoje, aleatoriamente, eu juntei algumas análises que eu fiz e fazendo de conta que essas duas análises seriam de um casal, como seria essa relação dos dois. E uma análise, claro, eu peguei de um casal onde eu trabalhei, mas uma análise que já faz muito tempo, mais de 3 anos, todas elas são de bastante tempo atrás. Então, para ter uma ideia, olhando os traços e caracteres, como funciona a nossa vida. Eu sempre falei que relacionamento conjugal é uma jornada de compartilhamento. Não tem como não compartilhar um com o outro. Crescimento mútuo e comprometimento. Então, o crescimento precisa realmente estar ali associado ao comprometimento. É onde dois indivíduos se unem enfrentando desafios, celebrando vitórias juntos e também derrotas juntos, alegrias e tristezas. Precisa entender algumas coisas para existir uma boa relação. O que precisa ser entendido e o que você vai encontrar numa relação que possa durar, que possa ser mais duradoura. É o seguinte: amor, sacrifício, diálogo, compreensão, precisa de fé e espiritualidade, a sua que você tiver lá, educação dos filhos, perdão, reconciliação e resolução dos problemas. Se não tiver ao menos um tanto dessas situações numa relação que você esteja, dificilmente ela vai dar certo, dificilmente ela vai ser vida saudável. Ela pode ser uma vida bastante comprometida e com bastante problemas e dificuldades. E lembrando sempre, quem mais sofre nessas situações são as crianças e que são os vossos filhos. Então, cuidado com isso. Estamos dando tão pouca atenção de que aquilo que está acontecendo dentro da relação pode estar atrapalhando as crianças. O Corpo Explica entende o seguinte, que tudo pode ser refeito, tudo tem um jeito de ser da mesma forma, mas de uma forma diferente de ver ou olhar ou viver aquela situação. Tudo vai dar certo na medida que você se permitir ou na medida que vocês se permitirem. Então, não tem como ser diferente. E também no casamento. Quantas vezes a gente vai no casamento e talvez naquela relação que estão ali na frente do padre, ali na frente do pastor, talvez um esteja casando e o outro não. Como assim? Os dois estão falando, eu prometo ser fiel, isso, aquilo. Sim, mas às vezes é da boca para fora. Não é lá da alma, não é lá do fundo do coração. Não vem lá do amor. Vem da situação de casamento, de estar casando. Então, isso também é importante, quando os dois estão dizendo sim, a relação tem muito mais como seguir em frente. E esse programa também está sempre lá no meu YouTube, onde você pode também dar o seu link, participar lá. É a bara@lourdesmarianalista, bara@lourdesmarianalista, ou no Instagram, @lourdesmariamit. E se você quiser entrar em contato, e eu tô fazendo um trabalho assim, que eu cuido de você com 20 minutos para te dar uma ideia, quais são os seus traços, como você funciona, só para te dar essa ideia, para você realmente ter mais vontade de dizer, não, eu vou fazer esse investimento comigo, eu vou mesmo. Por quê? Porque eu tô percebendo que eu preciso desse investimento para uma vida melhor. Então, o método de análise corporal comportamental tem essa ferramenta, onde estão impactadas as nossas relações e tudo tem a ver com como eu sou, como eu lido comigo. Ela faz parte. Uma vez que você faz análise, eu tenho muitas pessoas que foram fazer análise no meu consultório ou via videochamada por uma situação, por exemplo, do trabalho, mas ela cai no lazer, ela cai na sua vida, ou então vem fazer uma sessão, o casal vem fazer porque realmente a relação dele está ruim. Mas entra no lazer, entra na sua vida como um todo, entra para o trabalho, entra para o dia a dia. E tem pessoas que vão fazer análise lá, elas se permitem logo na sequência. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais para começar a se permitir. É necessário se permitir a entender
a decifrar e a olhar e a organizar um pouco mais essa vida. Porque não tem como ter mudanças sem ter mudanças. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, tem essa necessidade de você estar sempre olhando para essas mudanças, essa situação toda. Então, vamos ali imaginar um casal que eu juntei aqui, dois gráficos de duas pessoas, né? E vamos imaginar esse casal, se fosse um casal, como seria essa relação desses dois? Como seria? Então, lembrando que os nomes dos traços de caracteres são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Gente, isso não tem nada a ver com transtorno. Eu me chamo Lourdes, o Mauro tá ali do outro lado. Bom dia, Mauro. Bom dia. Bom dia, esquecemos de dar bom dia hoje. Ele também chegou hoje junto comigo, assim, né? Então, o Mauro tá aí do outro lado sempre assegurando que com esses botões todos, que tudo sempre esteja muito correto. Então, imagina que seria esse aqui um casal, né? E que tenha esses traços. Um tem 22% de esquizoide, né? Que eu falei que são nomes científicos. E o outro tem 10% de esquizoide. Ou seja, desse casal é muito criativo. Ele tira as coisas do zero com facilidade. Enquanto o outro tem uma dificuldade muito grande e vai ter que se esforçar muito e talvez nunca chegue ao ponto de imaginar que tem essa criatividade como o outro tem. Por outro lado, o mesmo que tem 22% de criatividade, só tem 12% de oral, que é comunicação. Então, essa pessoa, ela é pouco comunicativa. O próprio esquizoide, o criativo, já não gosta muito de conversar. Com 12% de oralidade, acaba ficando uma pessoa bem calada. Em contrapartida, o outro, que tem 10% de criatividade, tem 28% de comunicação oral. Ou seja, é uma pessoa que vai ter uma necessidade muito, muito grande de estar falando qualquer coisa, qualquer momento. Às vezes está quase dormindo, lembra de uma coisa, tem uma necessidade de falar isso com o cônjuge. E o cônjuge, por favor, vire para lá, agora é hora de dormir. Só que essa pessoa não vai dormir. Por quê? Porque a oralidade, a sensação, a necessidade de estar conversando, aquilo vai provocar um pouco esse sono para frente. E enquanto ela vai ficar pensando sozinha nisso, vai demorar um pouco mais nesse sentido. E durante o dia, essa pessoa quer falar e o outro, que tem 22% de esquizoide, vai querer fazer o quê? A única palavra que ele mais vai responder é aham. E isso, para o oral, não é resposta. Para o oral, a resposta é falar alguma coisa sobre o que ele está falando. Agora vem o terceiro traço, que é o psicopata. Aquele que tem 22% de esquizoide e 12% de oral, ele tem 30% de psicopata. Psicopata é qual? É aquele líder. Para quem assistiu Divertidamente 2, é aquele traço que estava querendo tomar conta de tudo. Separou o esquizoide oral, mandou meio embora o masoquista e o rígido, e ele queria mandar naquele Divertidamente 2, porque nós somos como aquilo ali. Nós temos os 5 traços e caracteres que tem lá. Esse Divertidamente 2, tanto 1 quanto 2, tem neurocientistas ali junto que fizeram isso e que fica muito bem claro, esclarecido, que a neurociência ali fez um trabalho de fazer entender que nós somos esses 5 traços e caracteres. Então ele tem 30%, ele é um baita de um líder, ele é estrategista, ele quer estar no controle das coisas. Mas essa outra pessoa que não é criativa, que tem 28% de necessidade de falar, tem 22% de liderança. Ou seja, o fato de ter uma necessidade muito grande de falar do oral, com 22% de psicopata, também quer estar falando muito. Só que quem está liderando é o outro, mas um líder mais silencioso. Então, nós temos aqui uma pessoa criativa, muito líder, mas mais silencioso, porque só tem 12% de oral. Nós temos aqui uma pessoa pouco criativa, mais ou menos líder, mas com uma vontade, uma necessidade de estar falando muito grande. Temos pessoas completamente diferentes. Ou seja, para ter alguma confusão, alguma discussão nesse casal não é difícil. Lembrando que não é um casal aqui, peguei 2 pessoas esporádicas aí. Para entender o quê? Tá, mas o que eu faço? Realmente, a pessoa como um todo não vai entender isso, mas a partir da análise corporal comportamental, você vai saber exatamente como você funciona, quais os traços que você tem, quais são maior e são pico,
e como você pode melhorar a sua relação. Tanto você sozinho como você casal. Como eu tô falando de casal, eu coloquei casal ali. E no quarto traço, que é o masoquista, aquele que tem 22 de esquizoide e 12 de oral e 20 de psicopata, tem 17 de masoquista. Ou seja, ele vem com algumas dores da infância, ele vem com hoje se chama bullying, antigamente era pegar no pé. Então ele vem com algumas dificuldades da infância, ou que ele viu, ou que ele passou, ou que ele sentiu, e que hoje ele se cala quando estoura mesmo, mas ele é uma pessoa que fica mais calado de vez em quando, e aí quando ele estoura ele é muito mal interpretado, mas ele tem a mania de levar as pessoas nas costas, a sensação e o sentimento dos outros. Mas por outro lado, essa outra pessoa tem 25% desse traço, ou seja, ele ainda é mais dessa influência de ter passado por bullying ou várias coisas, mas ele é um cara que vê o detalhe do detalhe do detalhe, que quem tem quase nada de masoquista não enxerga. Então, se você for olhar aqui que um tem 17 e outro tem 25, os dois são mais ou menos organizados, os dois são mais ou menos detalhistas, mas de 17 para 25 é um bom ponto ainda que o outro vê. O que acontece de vez em quando com esse casal? Acha que um dos dois não é tão limpo, não é tão organizado, não é tão bacana, precisava melhorar mais as coisas, precisava cuidar mais da casa e das situações. Então veja como às vezes é difícil. E aí por outro lado, um gosta de estar em evidência, que é o rígido, 20%, gosta de estar em evidência, gosta de estar em público, gosta de estar no palco, quer estar liderando muito, enquanto que o outro não. Para ele, o detalhe do detalhe bem feito, poder conversar, ser mais ou menos um líder, não quer dizer que precisa estar em evidência. Precisa sim, tá tudo certo. Enquanto que o outro não. É muito criativo, fala pouco, tem uma liderança muito grande, tem um pouco dos detalhes, mas quer estar em evidência. Então, como esse casal vai trabalhar para entender quem precisa do que, o que um tem para oferecer para o outro? A partir dali, todos os casais que eu já atendi até hoje, a partir dali tudo entra nos eixos, tudo entra, se coloca de uma forma mais leve, mais confortável. Por quê? Porque eu entendo o outro me entende. Então veja, se a gente for olhar ali desse casal, um tem dependência emocional, 38%, ou seja, nada ligado à família, aos familiares, porque a família é essa que você está aqui agora e hoje, os outros são familiares. Mas a outra pessoa que tem 28% de oralidade e 25% de masoquista, ela é muito dependente emocional. De quem? Da família anterior. Se é menina, vai estar muito ligada ao pai. Se é menino, quer dizer, se é mulher, vai estar muito ligada ao pai. E se é homem, vai estar muito ligado à mãe. Onde surge muito, a gente chama de triângulo amoroso, onde existe o marido, a mulher e a mãe, onde existe o marido, a mulher e o pai. Então, uma relação que pode estar conflitando. Se você sabe um pouquinho de cada coisa daquilo que eu falei aqui agora, vai ser muito mais fácil. Então, faça esse investimento da mesma forma que você faz investimento comprando uma geladeira nova para sua casa, da mesma forma que você investe num sofá novo, numa cama nova, num guarda-roupa novo, né, Mauro? Da mesma forma, você pode estar investindo em vocês, como seres humanos, como pessoas. E eu ontem encontrei, ou por acaso, eu dificilmente estou indo pro Paládio, mas ontem fui pro Paládio, e encontrei um casal lá, que a gente cuidou faz um tempo atrás. E não que eu fiz uma pergunta para eles, eu até vou pedir para talvez semana que vem, se eles quiserem fazer um áudio, alguma coisa. Eles vieram falando da leveza da vida deles. Eles vieram falando da leveza, como a filha está diferente pela diferença deles. Como eles estão leves nessa relação, tanto família, como trabalho, como lazer, como... Então, foi interessante, eu até fiquei arrepiada da forma como eles estavam falando da vida deles. Então, o quanto isso é importante. Obrigada a você, Rádio ouvinte da Rádio Santana, um bom dia para você e vamos à nossa oração. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente,
Estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Tchau.